Pessoal, esse é mais um vídeo na série de vídeos para poder explicar o projeto do back-end na tecnologia Spring Boot para o sistema da videolocadora. O foco desse vídeo é trabalhar a ideia de JPA, especificamente falando dos mapeamentos, ok? Então, JPA é o Java Persistence Application, né? É uma API em Java para persistência de dados. Nós estamos utilizando o JPA nesse projeto e o vídeo vai apresentar alguns mapeamentos one-to-one, one-to-many, many-to-many e algumas tags que eu considero as mais importantes, né, em relação ao JPA que estão sendo trabalhadas no projeto. Bom, antes a gente vai dar uma olhada, uma relembrada no modelo, né, do nosso projeto. Esse aqui é o modelo do nosso projeto. Então, esse foi um projeto criado pensando em estabelecer, pensando em colocar as mais diversas associações possíveis para que a gente justamente pudesse ter uma visão de vários tipos de mapeamento. Então, eu tenho mapeamentos um para vários, eu tenho mapeamentos um para um, eu tenho mapeamentos vários para vários, sem classe, vários para vários com classe comum e vários para vários com classe associativa, ok? Então é justamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Como tem que ser a sintaxe de mapeamento utilizando o JPA para poder representar esses tipos de mapeamentos, esses tipos de associações, ok? Beleza, então vamos lá. Primeiro, one-to-one. Antes do one-to-one, vou apresentar uma classe independente só para a gente ter noção das tags mais básicas, né? Então, toda classe que vai virar uma tabela no nosso banco de dados, a gente vai colocar a anotação @entity, ok? Colocando essa anotação, essa classe vai virar uma tabela no nosso banco de dados. Se eu abrir o banco de dados agora, a gente vai visualizar várias tabelas aqui no nosso banco de dados. Cada uma dessas tabelas é uma classe no meu projeto Spring Boot anotada para @entity, ok? Beleza, o F é um desses exemplos. O @id significa que esse campo, que no caso também tem o nome ID, mas poderia ser qualquer outro nome, ele vai ser a primary key da minha tabela quando essa tabela for gerada. E esse generate value aqui diz, né, que esse código ele vai ser um código gerado automaticamente. Então, quando eu inserir uma UF, ela vai ser código 1, quando eu inserir a segunda UF, vai ser código 2, e assim sucessivamente. Então, criando uma entity, eu estabeleço qual é o ID dessa entity e se ele vai ser gerado automaticamente ou não. Isso é o básico de uma classe que vai virar uma tabela no nosso banco de dados. Agora vamos para os mapeamentos, né? Então, trabalhando o mapeamento many-to-one ou one-to-many, né? Dependendo do ponto de vista. Por exemplo, o F e cidade. Se eu voltar aqui no nosso modelo, o F e cidade. Eu estou falando dessa associação aqui, ó, o F com cidade. Se eu estiver partindo do ponto de vista da cidade, vai ser vários para 1. E se eu estiver partindo do ponto de vista da UF, vai ser 1 para vários. Então, one to many, né? Por isso que eu falei que depende do ponto de vista. Nesse caso aqui, o F é uma classe independente, então ela não possui foreign key de outras classes. Mas a cidade, toda vez que uma cidade for inserida no nosso banco de dados, ela tem que ter a foreign key da UF a qual ela pertence. Então, esse mapeamento que a gente vai fazer no código, ele vai se dar na classe cidade. Então, eu vou voltar aqui e a gente vai visualizar na classe cidade, que também é uma entity, que também tem um ID, eu tenho um many-to-one aqui. Many, lembrando, porque eu estou na cidade. A cidade tem a multiplicidade várias e a UF tem a multiplicidade 1. Então, eu vou marcar aqui, ó, só para a gente deixar destacado aqui o que a gente está falando, né? Então, eu estou falando disso aqui, ó, desse mapeamento aqui. Então, esse mapeamento... Opa, espera aí que eu não marquei direitinho, não. Espera aí que eu estou apanhando aqui.
Beleza, eu vou destacar aqui esse trecho aí, só para a gente lembrar que é disso que a gente está falando. Então, quando você tem um mapeamento many to one, o que você vai fazer? Você vai colocar join column, dizendo que esse atributo se refere, no caso, a cidade, ela possui uma UF. E aqui eu estou dizendo, deixando claro, que vai ser uma coluna, o nome dessa coluna, aí eu estou seguindo esse padrão. Podia ser qualquer nome, né? Mas eu estou colocando aqui o nome da tabela, no caso da classe, a qual esse atributo se refere, e qual é o campo que é a primary key dessa tabela, que vai se tornar agora a minha foreign key. Então é só eu dizer, é um many to one, join column, o FID, e o atributo fica mapeado para a UF, ok? Beleza, vamos para o próximo agora. Esse daqui é um exemplo de many to many. Como eu já havia falado, o many to many, o vários para vários, ele aparece no nosso modelo de diagrama de classes em 3 situações diferentes. Nesse caso aqui, é um many to many sem classe. Então, vamos voltar para o nosso modelo. E aqui, ó, é onde a gente está trabalhando esse exemplo do many to many. Eu tenho um filme e ele pode ter, no mínimo, um mais vários diretores. E um determinado diretor, ele pode trabalhar em diversos filmes. Por que que um vários é suficiente nesse caso? Porque eu não tenho nenhum tipo de informação, eu não tenho necessidade de armazenar nenhum tipo de informação a respeito desse relacionamento. Por exemplo, eu não quero saber qual foi o valor ganho, o salário pelo diretor para poder dirigir esse filme. Eu não quero saber qual foi o tempo de contrato estabelecido do diretor para trabalhar naquele filme. Nenhuma informação dessa é relevante no meu modelo. Eu só quero saber quais foram os diretores de cada um dos filmes, ok? Então, quando isso é suficiente, eu não preciso criar uma classe aqui no meio. E aí, como que eu faço a representação? Se a gente observar aqui, a gente vai ver que a setinha está apontada para diretor, ou seja, o filme é que conhece o diretor. Isso vai fazer com que na hora da gente estabelecer o mapeamento, a gente tenha que dizer isso no filme. Então, eu vou voltar aqui e vou verificar que o mapeamento está feito no filme. Por quê? O filme, quando for inserido, ele tem que ter no mínimo um diretor. E aí o mapeamento ele vai ficar dessa maneira aqui. Ó. Vou destacar aqui, é um mapeamento vários para vários, ok? Esse mapeamento aqui é um mapeamento vários para vários. Ele não é um mapeamento que é uma anotação em cima de algum atributo específico, porque ele não está se referindo a um atributo específico, uma vez que não existe uma classe entre diretor e filme. Mas aqui eu estou dizendo, esse JSON ignore, eu vou até voltar aqui e vou destacar só essa parte aqui de baixo. Porque o JSON ignore, na verdade, ele não tem a ver com isso que a gente está falando agora no momento, que é o mapeamento. Isso é um assunto para depois. Então aqui eu coloquei, ó, many to many, join table. Por que join table? Porque eu vou querer criar uma nova tabela para poder representar essa associação entre diretor e filme. O nome dessa tabela vai ser filme diretor. E essa tabela ela vai ser formada por 2 colunas. Aí por isso que eu coloquei join columns, inverse join columns. E aí quais são os nomes das 2 colunas? Vai ser filme ID e diretor ID. A gente pode observar essa tabela no nosso banco de dados, nesse exemplo aqui. Ó. Vou abrir o H2, que é o banco que eu estou usando aqui, nesse momento, e aqui eu tenho filme, eu tenho a tabela diretor e eu tenho a tabela filme diretor. Nessa tabela filme diretor, eu armazeno as informações apenas de quais foram os diretores de cada filme. Então, o filme 1 foi dirigido pelo diretor 1. O filme 2 foi dirigido pelo diretor 2. E no filme 3, eu tive 2 diretores, o diretor 2 e o diretor 3 dirigindo o filme 3, porque eu posso ter vários diretores em um mesmo filme. E aí, se eu quisesse saber, logicamente, qual é o nome de cada um dos diretores que dirigiram cada um dos filmes, eu iria visualizar aqui. Então, o filme 3, vou limpar aqui
Filme 3. O filme 3 é o Avatar. Eu sei que está lá no cantinho lá o nome dele. Isso daqui é o campo de imagem, é bem grande. Lá no canto lá tem o nome dele, Avatar. E o filme Avatar ele foi dirigido pelos diretores, vamos lembrar aqui o nome, ó, pelo diretor 2 e o diretor 3. Então, se eu quisesse saber quais foram os diretores, era só eu verificar na tabela diretor. Foi o diretor 2, James Cameron, e foi o diretor 3. Então, eu já saberia, né, vincular essas informações. Então, esse é o mapeamento many-to-many que a gente viu sem nenhum tipo de classe sendo necessário. Agora, vamos para um outro. Um many-to-many com classe associativa. Esse many-to-many com classe associativa ele é mais complicado um pouco, porque a primary key dessa classe associativa ela vai ser uma primary key composta. Então a gente tem que ter bastante atenção nesse tipo de situação. O modelo está nessa situação. Vamos observar. É um many-to-many com classe associativa em relação ao empréstimo e a fita. Então no nosso modelo a gente está trabalhando essa situação aqui. É um many-to-many, com vários para vários, com classe associativa. Então, existe a necessidade de uma classe associativa. Por que existe, né? Em primeiro lugar, por que existe a necessidade de uma classe associativa? Porque eu tenho algumas informações que não são específicas da fita e nem específicas do empréstimo. São informações que dizem respeito à relação de empréstimo com fita. Por exemplo, o valor do empréstimo de uma determinada fita. Ele diz respeito ao empréstimo daquela determinada fita, naquele item de empréstimo. A data de entrega. Vamos supor que você foi na locadora e pegou 3 fitas. A data de entrega de cada uma daquelas fitas é algo em relação a essa associação. Não existe data de entrega da fita em si, mas existe a data de entrega de uma determinada fita para um determinado empréstimo. Então, quando você tem atributos que são da relação entre duas classes, existe a necessidade de você criar uma nova classe e colocar esses atributos dentro dela. Só que essa nova classe ela pode ser uma classe associativa ou pode ser uma classe comum, que vai ser um assunto posterior que a gente vai discutir aqui. Nesse caso, ela foi uma classe associativa porque a primary key do item de empréstimo ela pode ser a junção da primary key do empréstimo com a primary key da fita. Eu não preciso de uma chave artificial nesse caso. Por exemplo, vou abrir o banco de dados para a gente poder ter uma noção do que eu estou falando. Eu tenho aqui o empréstimo, vamos ver aqui, empréstimo 1, por exemplo. O empréstimo 1. Agora eu quero visualizar quais foram os itens do empréstimo 1. Então eu venho aqui no item de empréstimo e quais são as informações que definem a primary key do empréstimo? O ID da fita e o ID do empréstimo. Isso aqui é suficiente. Então, se eu souber que um item de empréstimo ele é do empréstimo 1 e da fita 1, isso aqui já é suficiente para poder identificar. Eu não vou ter 2 itens de empréstimo, para um mesmo empréstimo. Não faz sentido. O cara até pode levar 2 fitas do Avatar para casa, mas uma fita vai ter um código e a outra fita do mesmo filme Avatar vai ter um outro código, ok? Então, nesse sentido, eu tenho que identificar a primary key do item de empréstimo através de 2 outras chaves. Como essa primary key é uma chave composta, o mapeamento ele fica um pouquinho diferente. Então, como que a gente vai fazer o mapeamento? Bom, primeiro que eu tenho uma classe extra, né? Então tem empréstimo e fita. Esse mapeamento que a gente está conversando, ele vai ser um mapeamento na classe item de empréstimo. E aí na classe item de empréstimo, que é a classe associativa, a gente vai destacar essa situação aqui. Opa, de novo eu estava selecionando o JSON Ignore. Essa situação aqui, Embedded ID. Isso aqui significa que a gente tem um ID aqui
embutido, no caso, né? Esse ID, ele é um ID composto. Eu coloquei aqui uma classe chamada item de empréstimo PK para poder representar o tipo do meu ID. Eu poderia fazer esse mapeamento de diversas outras maneiras, mas essa talvez seja a mais clássica. Então, como eu tenho uma primary key que é composta, eu crio um atributo ID, falo que esse atributo ID é do tipo item de empréstimo PK, eu só repeti o nome da minha classe, coloquei um PK aqui no cantinho, e na identificação da minha classe item de empréstimo PK, eu anoto essa classe para embeddable. Isso significa que essa classe ela vai ser o ID de uma outra classe. E aí, dentro da minha classe itens de empréstimo PK, eu coloco os dois atributos que se referem à classe empréstimo e à classe filme, que vão dar origem à primary key da minha classe item de empréstimo. Então, eu coloquei aqui, ó, many-to-one nas duas e coloquei fita ID e empréstimo ID. O atributo é empréstimo do tipo empréstimo e o atributo é fita do tipo fita. Esse many-to-one aqui nos dois significa dizer que esse item de empréstimo ele está associado especificamente a um empréstimo e esse item de empréstimo ele está associado especificamente a uma fita. Okay? Um outro ponto importante que a gente tem que fazer é esse mapeamento aqui. Ó. Vou destacar também a área desse mapeamento, o until-many, que é um mapeamento que está na classe empréstimo. Aqui em cima ó, é a entity empréstimo. Por que eu estou fazendo em empréstimo e não estou fazendo em fita? Porque se a gente observar no nosso modelo, o que acontece? Quando a gente vai inserir um empréstimo, ele tem que ter no mínimo uma fita. Então, o item de empréstimo ele vai ser uma parte da inserção do empréstimo. Eu posso inserir fitas sem necessariamente me referir a item de empréstimo. Então, eu estou cadastrando uma fita lá do filme Avatar, ok. Cadastro mais uma fita de um outro filme, ok. Mas na hora de cadastrar um empréstimo, ele tem que ter no mínimo um item de empréstimo. Por isso que na classe anotada para entity aqui, ó, o empréstimo, eu vou fazer esse mapeamento aqui, dizendo que um empréstimo ele pode ter muitos itens de empréstimo. E aqui eu coloquei um list, podia ser list, collection, o que fosse. Ele tem muitos itens de empréstimo e identifiquei esse atributo como itens. Agora, esse mapped by aqui é importante. Eu coloquei ele igual a id.empréstimo. Esse ID aqui, ele não é o ID do empréstimo. Esse ID aqui é o ID do item de empréstimo. Por quê? Esse atributo, para essa anotação aqui, é um atributo do tipo item de empréstimo. Então, quando eu coloco ID, eu estou me referindo ao campo ID da classe item de empréstimo. Então, eu venho aqui. Eu estou me referindo a esse ID aqui. Só que eu coloquei um ID.empréstimo. Isso significa que o mapeamento dessa lista de itens aqui, ele está se referindo ao atributo empréstimo que está dentro de ID. Então, ID não é do tipo item de empréstimo PK, então eu venho para cá, item de empréstimo PK. E o item de empréstimo PK não tem um atributo chamado empréstimo, então é isso que ele está dizendo. Olha, esses itens aqui, eles são itens mapeados para um determinado empréstimo. E esse empréstimo é o atributo que está dentro de ID da classe item de empréstimo. Isso aqui vai garantir que quando a gente estiver inserindo um empréstimo com vários itens de empréstimo, o banco de dados não permita que sejam inseridos itens de um empréstimo que não existe. Então, por exemplo, eu tenho aqui esses itens aqui. Eu vou inserir mais um item de empréstimo aqui, que vai ser o item de empréstimo 4.3, por exemplo. Ele daria uma exceção, porque não existe o empréstimo 3. Então, como os itens eles estão mapeados para um determinado empréstimo,
esse empréstimo tem que existir. E como só existem 2 empréstimos aqui cadastrados, ele não deixaria que eu cadastrasse um item associado a um empréstimo que não existe, por conta do Mapped By. Ok? Beleza, agora a gente vai para um outro mapeamento, vários para vários. Peraí que eu me perdi. Aqui. Um outro mapeamento, Many to Many, né? Vários para vários. Mas esse é mais simples porque ele é de classe comum. Ele, no nosso modelo, está representado nessa situação aqui. Ó. Eu tenho um vários para vários, que teve a necessidade de criação de uma classe comum, só que essa classe comum, né, ela é uma classe comum porque ela tem um ID, se a gente observar aqui, ó, esse daqui é um ID artificial. Vou até marcar ele aqui, ó, para a gente não esquecer aqui. Vou colocar uma cor diferente aqui nele. Essa classe tem um ID artificial. Bom, por que a gente criou um ID artificial? Aí, para isso, eu vou dar um exemplo, né? Por que teve que ser necessária a criação de uma classe comum e não uma classe associativa. Então, vamos pensar aqui. Filme e artista, né? Uma relação vários para vários, porque em um determinado filme eu posso ter vários artistas. E um determinado artista, ele pode trabalhar em vários filmes. Então, ficou uma relação vários para vários. Eu quero saber quais foram os artistas que trabalharam em quais filmes e quais filmes tiveram quais artistas. E uma coisa que eu quero saber é o personagem. Então, o artista fulano de tal, ele interpretou qual personagem naquele filme. Então, isso é importante. O artista ciclano, ele interpretou qual personagem naquele filme. Então, pelo fato de ter a necessidade de uma informação, de um atributo, eu tive que criar uma classe. Agora, por que essa classe teve que ser uma classe comum? E por que ela teve que ter um ID artificial? Vamos pensar numa seguinte situação, que é o exemplo até que eu coloquei no próprio modelo, né? Nos próprios valores iniciais. Imagina que eu tenha um filme, que é o filme 1. Esse filme 1 é o filme Duplo Impacto. E nesse filme 1, eu tive a participação do artista 1, que foi o Jean-Claude Van Damme. O Jean-Claude Van Damme, ele interpretou o papel X lá. O Shed, por exemplo, interpretou o personagem X. Acontece que nesse filme, o Jean-Claude Van Damme, ele fez 2 participações, ele interpretou dois personagens diferentes. Então, no mesmo filme 1, Duplo Impacto, o mesmo artista, Jean-Claude Van Damme, interpretou um segundo personagem, o personagem Y lá. Então, se eu não tivesse esse ID aqui, ou seja, se a primary key da minha participação fosse a junção da primary key do ID do filme com o ID do artista, eu teria essa situação aqui, ou seja, 2 registros com o mesmo ID, né? 1. Então, eu não posso permitir que isso seja feito dessa maneira, porque cada registro tem que ter um ID único. Então, por isso, a gente teve a necessidade de criar um outro campo, um ID artificial, porque aí eu posso armazenar o ID 1 como sendo a primary key da participação do Jean-Claude Van Damme no Duplo Impacto interpretando o personagem X. E aí eu coloco um ID 2 para poder ser a primary key do Jean-Claude Van Damme interpretando no filme Duplo Impacto interpretando o personagem Y, ok? Beleza, como que fica isso em termos de código, né? Então é muito mais fácil do que com a classe associativa. Vamos voltar aqui para a gente poder visualizar. Olha, nesse caso é bem mais simples. A gente chega aqui no filme, e por que no filme? Porque eu coloquei aqui, de novo, né, comentando aqui, ó, é na inserção do filme que eu tenho que informar as participações. Então, deixa eu voltar aqui embaixo, aqui, ó, eu tenho a classe participação, desculpa. Na classe participação, nessa classe aqui, ó, é que eu vou fazer o mapeamento.
Dentro dessa classe participação, eu vou destacar aqui os mapeamentos. Many-to-one, um mapeamento simples, a gente já até fez ele anteriormente, em outra situação. E um outro mapeamento many-to-one. É só eu dizer que uma participação ela vai ter um vínculo com o filme ID e uma participação também vai ter um vínculo com o artista ID. Many-to-one porque eu tenho um artista, né? Essa participação ela se refere especificamente a um filme e essa participação também se refere especificamente a um artista. Então, fazendo um many-to-one aqui, eu já fecho o mapeamento necessário para esse many-to-many com a necessidade de classe comum. Agora, um último aqui, que também é um pouquinho complicadinho, que é um one-to-one embutido. Esse one-to-one embutido aqui, ele vai ser um pouco complicado pelo seguinte, vamos voltar aqui no nosso modelo. Eu vou trabalhar, vou dar o exemplo no caso aqui da multa, né? Então, deixa eu marcar ele aqui de novo. Está marcando de verde. É essa situação aqui, É uma situação one-to-one da multa em relação ao item de empréstimo. Qual que é o detalhe aqui? A multa é algo que pode existir para um item de empréstimo. Se um cara chegar e devolver com atraso um determinado item, ele tinha que devolver no dia 10, foi lá e devolveu no dia 11, vai ser gerado automaticamente uma multa para esse cliente pagar. Essa multa está associada especificamente a um item de empréstimo. Ela não é uma multa de uma fita, ela é uma multa de um item de empréstimo que foi entregue com atraso. Então, o que acontece? Essa multa ela vai estar associada a uma classe, a uma tabela que tem uma primary key composta. E a primary key da multa também vai ser a mesma primary key da item de empréstimo. Então, como assim? Né? Vamos mostrar lá no banco de dados. Vamos ver aqui a situação. Vou pegar um item de empréstimo qualquer. Eu tenho aqui vários itens de empréstimo. Eu tenho o item de empréstimo 112132, ok? Aí, se eu for olhar na multa, eu já até tenho uma multa aqui preenchida. A primary key da multa, essa multa ela não foi paga ainda, é uma multa no valor de R$5 e é uma multa 1, no caso o empréstimo fita, né? Tá invertido aqui em relação à tabela que eu mostrei anteriormente. Então, no empréstimo 1, eu tenho a fita 1. E esse 11 aqui, empréstimo e fita, ele teve uma multa. Qual que é a primary key desse registro na tabela multa? É o 11, ou seja, é a mesma primary key que o item tem. Então, se eu clicar aqui e for visualizar o item aqui, eu tenho o item 1, a partir daqui, item de empréstimo 1, fita 1. Esse item aqui, com a primary key 11, também está identificado lá na multa, tendo a mesma primary key 11. Então, como que a gente vai fazer esse mapeamento, né? Essa anotação? Então, de novo, a gente tem uma situação de trabalhar com esse ID composto aqui. Então, vamos ver como que isso vai se dar aqui na relação da multa para o item de empréstimo. Então, nesse caso aqui, verificando a classe multa, né, que tem um @entity aqui, a gente pode perceber e destacar aqui que ela também tem um embedded de ID, porque o ID dessa multa é um ID composto, uma vez que ele vai ser o ID do empréstimo e o ID da fita, ou seja, né, o ID também lá do item de empréstimo, né, no caso. E aqui embaixo, no multa PK, a gente tem também a anotação, né, embeddable, para dizer que essa classe multa PK aqui, na verdade, ela vai representar um ID em uma outra classe, e o mapeamento aqui é um mapeamento bem parecido com o que a gente tinha feito no caso do item de empréstimo. Então, eu tenho aqui esse join columns aqui. No caso, a diferença aqui é porque vai ser um one-to-one, ok? Então, ele vai ter, né, o item de empréstimo, que é
justamente o que a multa tem. Se a gente for visualizar no nosso modelo, o que uma multa tem? Dentro dela, ela tem um atributo que é do tipo item de empréstimo. Ela está navegando, né? Está navegável para item de empréstimo e possui um item de empréstimo. Agora, esse atributo item de empréstimo, dentro da multa, ele está mapeado, ó, esse atributo item de empréstimo, e é um só, ele está mapeado para esse join columns aqui, são duas colunas, o fita ID e o empréstimo ID, ok? Aqui em cima aqui a gente vai lembrar que a gente tinha feito algo parecido, né? No caso, só que quando eu falei da classe associativa, aqui, isso, eu só marquei isso. Eu fiz um embedded ID e um embeddable aqui em cima aqui. Aqui também eu vou fazer isso, ó. Mapeamento de associação anti-one, e aqui eu coloquei embedded ID e embeddable. A diferença, né, voltando a falar, é que eu não estou trabalhando vários para vários, não é um many-to-many. Vai ser um anti-one aqui e o mapeamento das colunas está feito aqui. Dessa maneira, eu garanto que eu não vou conseguir também inserir uma multa para um item de empréstimo que não existe. Então, por exemplo, se eu pegar aqui no meu banco de dados e eu tenho apenas os itens de empréstimo, agora eu estou partindo aqui a leitura de empréstimo para fita. Então, eu tenho 1.1, 1.2 e 2.3. Então, eu não vou conseguir inserir uma multa para o 1.3, por exemplo, porque apesar de existir um empréstimo 1 e uma fita 3, eu não tenho um item de empréstimo 1.3, ok? Então, eu tenho que garantir isso também. Não basta, vou inserir uma multa para uma fita existente e um empréstimo existente. Não, eu tenho que inserir uma multa para um item de empréstimo existente. Não basta existir o empréstimo e a fita para que seja inserida a multa. Tem um empréstimo 2, beleza. E tem a fita 1, então eu vou inserir uma multa 2.1. Não posso, a não ser que exista um item de empréstimo 2.1, ok? E para finalizar, a última coisa que eu queria comentar, eu nem coloquei aqui no PDF, mas existe essa situação aqui também, ó. Um cliente ele pode possuir muitos telefones. E o telefone aqui, ele está até com um estereótipo aqui de wiki, e esse telefone é apenas uma coleção, então é só uma string. Nesse tipo de situação aqui, a gente pode fazer esse mapeamento de uma forma bem simples. Eu vou abrir o código aqui só para a gente visualizar. Ó, em cliente, eu tenho esse mapeamento aqui. Eu venho aqui e coloquei aqui, ó, collection table com o nome telefone e eu estou mapeando. Eu coloquei esse set aqui, não coloquei list, justamente para ele não permitir que fossem armazenados dois telefones, né, nesse mesmo conjunto, dois telefones com números iguais nesse mesmo conjunto. E essa collection table, ela vai fazer com que seja gerada essa tabela telefones aqui, ó. Então eu tenho essa tabela também como resultado do mapeamento que foi realizado lá no código. Então telefones, vários telefones. Então o cliente 1 ele tem 2 telefones e o cliente 2 ele tem 2 telefones, ok? Por conta desse mapeamento aqui que a gente fez, esse @collection table aqui. Beleza? É isso aí.